Eu quero saudar a cada um dos irmãos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e dizer, irmãos, que para mim, Maurício Krieger, é uma imensa alegria, através desse vídeo, trazer uma introdução à Carta aos Tessalonicenses. Irmãos, a Carta aos Tessalonicenses é uma carta muito especial, com muitos ensinamentos, principalmente com o ensinamento escatológico, referente à doutrina das últimas coisas, ou então sobre a volta de Cristo Jesus. E para que nós entendamos essa carta, o que nós precisamos compreender é o seu contexto. Essa carta foi enviada para a igreja que estava fundada na cidade de Tessalônica. Essa igreja foi fundada na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Essas informações os irmãos podem ler lá em Atos, capítulo 16 em diante. Essa viagem missionária inicia com o apóstolo Paulo, Barnabé. No entanto, por algumas divergências, Barnabé e o apóstolo Paulo acabaram se separando, mas o apóstolo Paulo dá sequência à sua viagem missionária juntamente com Silas, Promente Silvano, Timóteo, Lucas. E o desejo do apóstolo Paulo era seguir para o Oriente, conquistar os territórios da Ásia. No entanto, o apóstolo Paulo deixa muito claro lá em Atos, capítulo 16, que o Espírito de Deus o impediu de prosseguir para o Oriente. E durante uma noite, o apóstolo Paulo tem uma visão, onde um homem macedônio de pé clamava para que o apóstolo Paulo viesse os auxiliar. E diante dessa visão que o apóstolo Paulo tem, direcionada pelo próprio Deus, ele segue para o Oriente, segue para os territórios europeus. Algo interessante de nós frisarmos aqui, que por essa intervenção direta de Deus na história e na vida do apóstolo Paulo, nós temos que render graças a Deus que por esse motivo o Evangelho chegou também até nós. O Evangelho chegou aos territórios da América também. O território europeu foi conquistado através desse direcionamento direto do próprio Deus. E queridos, o apóstolo Paulo então dá sequência a essa segunda viagem missionária, e a primeira cidade que ele chega em território europeu é na cidade de Filipos. A cidade de Filipos recebeu o evangelho com muita alegria. Ele encontra desde já uma mulher que temia ao Senhor Deus, que era Lídia, e a partir de então o evangelho começa a se expandir. Dá-se início também à perseguição ao próprio apóstolo Paulo e aos cristãos nessa cidade de Filipos. O apóstolo Paulo é preso juntamente com Silas, e quando foram soltos, o apóstolo Paulo dá sequência à sua viagem missionária, partindo então para a cidade de Tessalônica. É interessante porque o apóstolo Paulo ele destaca em sua carta, isso nós lemos no capítulo 2 da primeira carta aos Tessalonicenses. O apóstolo Paulo diz: apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho. O apóstolo Paulo estava sendo perseguido, tinha todos os motivos para desistir, tinha todos os motivos para regressar, ir para o Oriente, que era o seu desejo. No entanto, com uma ousada confiança em Deus, o apóstolo Paulo continua sua viagem missionária em território europeu. E a segunda cidade que eles chegam é nessa cidade de Tessalônica. Eles anunciam o evangelho. O apóstolo Paulo diz que a palavra chegou a eles não como uma palavra de homens, mas como palavra do próprio Deus. Isso nós lemos no versículo 5 do capítulo 1. O apóstolo Paulo diz que, com efeito, a igreja se tornou imitadora do próprio Senhor Jesus Cristo. Versículo 7, a igreja se tornou um modelo para todos os crentes da Macedônia, Acaia, e por toda parte se divulgou a fé para com Deus dessa igreja em Tessalônica. Era uma igreja vibrante, uma igreja viva, uma igreja frutífera, que recebeu a palavra como palavra do próprio Deus. Converteram, o apóstolo Paulo diz que eles propriamente se converteram dos seus deuses. A igreja deixou de servir aos seus deuses e passou a servir o Deus vivo e verdadeiro, versículo 9 do capítulo 1. Queridos, partindo de Tessalônica, o apóstolo Paulo foi para a cidade de Bereia,
De Bereia, o apóstolo Paulo partiu para Atenas e muito provavelmente o apóstolo Paulo deixou Timóteo na cidade de Tessalônica. Quando o apóstolo Paulo estava em Atenas, ele pediu para que Timóteo e Silas regressassem e que viessem visitar o apóstolo, trazendo informações, trazendo notícias à igreja. A grande preocupação do apóstolo Paulo sobre as igrejas, principalmente de Tessalônica, era que a fé das pessoas viesse a naufragar frente às perseguições que estavam assolando a igreja. E por isso o apóstolo Paulo estava ansioso, estava preocupado, queria notícias à igreja de como a igreja de Tessalônica estava. E no capítulo 3, versículo 6, nós lemos que Timóteo foi visitar o apóstolo Paulo já estava na cidade de Corinto, e Timóteo foi visitar o apóstolo trazendo boas notícias da igreja de Tessalônica. Capítulo 3, versículo 6, agora porém com o regresso de Timóteo vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor. E o apóstolo Paulo diz que ele foi consolado com essas palavras, que a igreja dos Tessalonicenses, mesmo diante de perseguições e sofrimentos, era uma igreja vibrante, viva e fiel ao Senhor Jesus Cristo. Haviam situações ainda a serem resolvidas, que provavelmente o próprio Timóteo trouxe. Algumas situações eram, por exemplo, quando o apóstolo Paulo esteve entre os irmãos, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, ele havia pregado sobre a volta de Cristo Jesus, e muitos irmãos, crendo na volta de Cristo Jesus, haviam literalmente parado de trabalhar. Diziam, pois bem, se Jesus breve voltará, por que então ainda trabalhar? Por que sonhar? Por que conquistar ainda alguma coisa? Jesus breve voltará, então vou cruzar os braços e vamos aguardar a volta de Jesus. Outros queriam saber exatamente qual seria a hora e qual seria o dia da volta de Cristo Jesus. Outros estavam inconformados, outros estavam desconsolados por causa dos irmãos que já haviam partido para a eternidade, achando que eles estavam numa condição inferior aos que ainda estavam vivos e presentes. E nessa carta, o apóstolo Paulo, enviando então essa carta por intermédio de Timóteo, Timóteo foi visitar a Paulo, Paulo escreve a carta, retorna essa carta então aos irmãos, louvando a fé que eles tinham no Senhor, louvando a firmeza deles e corrigindo as situações necessárias. O apóstolo Paulo fazia muito isso por intermédio das cartas, corrigia problemas imediatos por intermédio das cartas, quando ele não conseguia se locomover e estar presencialmente entre os irmãos. Hoje nós enviaríamos um WhatsApp, né? Hoje as circunstâncias são mais favoráveis, mas na época a forma mais rápida de solucionar um problema era com o envio de cartas. E é essa carta que nós temos em nossa Palavra de Deus, onde o apóstolo Paulo direciona aos irmãos que estavam em Tessalônica, corrigindo essas situações. Por isso, as duas cartas dos Tessalonicenses são cartas extremamente escatológicas. O apóstolo Paulo trabalha muito a doutrina relacionada às últimas coisas, ao fim dos tempos, à volta de Cristo Jesus. Nós vamos perceber isso nitidamente nessas duas cartas que o apóstolo Paulo direciona aos Tessalonicenses. E algo que o apóstolo Paulo frisa constantemente é para que a igreja permanecesse vigilante. O apóstolo Paulo trata a volta de Cristo Jesus como do próprio ladrão, como ele diz no capítulo 5 da primeira carta, né? O dia do Senhor vem como ladrão à noite. E a volta de Cristo Jesus pegará muitas pessoas despreparadas. E por isso que o apóstolo Paulo estimula os fiéis a vigiarem. Estejam vigilantes, estejam atentos e sejam ativos na fé, porque o dia de Cristo Jesus virá repentinamente. E através disso, o apóstolo Paulo também corrige uma situação que havia nos irmãos, que alguns questionavam sobre quando essa volta de Cristo Jesus seria. Aí no versículo 1 ele diz, irmãos, relacionado a dia, hora, tempo, isso não cabe a nós, porque o dia do Senhor cabe ao Senhor Deus. Nem o próprio Filho Jesus diz lá em Mateus, nem eu como filho, nem os anjos sabem o dia da volta de Cristo.
mas é o próprio Pai, é o próprio Deus que tem determinado o dia da volta de Cristo. E o que nós necessitamos fazer enquanto isso, irmãos? Estarmos vigilantes e preparados. O tema da ISB para esse ano é Prepare-se para a volta de Cristo Jesus. Um lema, um tema extremamente necessário aos tempos que nós temos vivido. Muitas pessoas estão despreparadas, muitas pessoas estão despreocupadas, muitas pessoas estão sem vigiar, muitas pessoas não estão crendo na volta de Cristo Jesus. Estão vivendo a vida em seus prazeres, estão jogando as suas vidas nas imoralidades, nas idolatrias, nas bebedices, desconsiderando a volta de Cristo Jesus. Mas, queridos, os que serão pegos realmente de surpresa serão aqueles que estarão despreparados. E é aí que nós devemos considerar, nós já estamos preparados para a volta de Cristo Jesus? E ainda um versículo que eu quero deixar aos irmãos, referente à primeira carta, o versículo 23 do capítulo 5. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Desejos muito interessantes da parte do apóstolo Paulo para a igreja. O meu desejo é que o Senhor Deus da paz santifique o coração de vocês, que vocês se mantenham íntegros, irrepreensíveis de corpo, alma e espírito, para a volta do Senhor Jesus Cristo. Quem estiver santificado, quem estiver íntegro, quem estiver irrepreensível não será pego de surpresa e estará preparado para a volta de Cristo Jesus. São duas cartas excepcionais. A segunda carta, o apóstolo Paulo trata sobre esse tema da escatologia. O apóstolo Paulo também vai tratar algumas situações. Haviam algumas pessoas trazendo algumas informações incorretas relacionadas ao apóstolo. Paulo vai tratar alguns sinais que antecedem também a volta de Cristo Jesus. São duas cartas indispensáveis para a nossa vida de fé. Elas vão fortalecer a nossa confiança no Senhor. São cartas que vão nos ensinar a vigiar, a estarmos vigilantes. São cartas que vão fortalecer a nossa fé e também a nossa doutrina relacionado às últimas coisas e à volta de Cristo Jesus. E o meu desejo é que em meus estudos dessas duas cartas, a vida de fé de vocês seja edificada, seja aprimorada e que os corações de vocês sejam conservados íntegros até a volta do Senhor. Que Deus abençoe a todos, abençoe os seus estudos e até uma próxima oportunidade.